Fala turma, e aí, tudo bem? Professor Fernando Pessoa, e vim aqui hoje responder uma grande dúvida, né, da maioria dos estudantes para concurso público, que cai nas minhas caixinhas constantemente e que vocês pediram: professor, detalhe mais que a gente precisa ouvir um pouco o senhor. Então vamos lá, né, pessoal? Bom, que você não me conhece ainda, meu nome é professor Fernando Pessoa, eu já sou professor para concurso público há mais de 15 anos, eu leciono as matérias do direito, leciono informática também. E eu trabalho com ensino para as pessoas que querem aprender a passar em concurso público. Eu sou especialista em PNL, que é Programação Neurolinguística, e também em Neuroaprendizagem. E foi pós-graduação, tá, pessoal? Não foi curso de final de semana, não. Graças a Deus, hoje a gente tem mais de 5 mil aprovados, junto com a nossa mentoria, né? Que é a Mentoria Elite. Então, eu vou falar com vocês aqui agora como que eu venci o medo para ser aprovado em concurso público. Eu tinha medo, eu achava que eu não ia passar nunca, que eu não tinha capacidade, que eu era burro demais para passar no concurso público, que todo mundo já havia passado no concurso público, menos eu, e que eu ia ficar o resto da minha vida tentando fazer concurso público e nunca ia passar. E que meu destino era ou voltar para a iniciativa privada, ou continuar na iniciativa privada, ou então desistir de concurso público e abrir meu próprio negócio, enfim, né? Antes de tudo, pessoal, vocês têm que entender que no meu histórico de vida, rapidamente falando, eu sou um cara que eu venho do McDonald's. Eu era atendente do McDonald's e aí, atualmente, eu estou no cargo de policial rodoviário federal. Foi fácil chegar aqui? Não, não foi. Não foi fácil chegar aqui, não foi fácil essa batalha, essa luta. Eu tive que realmente vencer várias coisas. E uma dessas coisas, eu lembro muito bem, quando eu trabalhava no McDonald's, eu ia de bicicleta. Eu saía da casa da minha mãe, morava com a minha mãe e ia até a loja do McDonald's, que era num shopping, e voltava. Eram 14 km para ir, 14 km para voltar. E eu lembro bem, pessoal, que durante esses percursos, eu ficava pensando assim, cara, eu era muito novo, eu era menor, né, de idade, eu era menor aprendiz. Então eu pensava assim, cara, será que eu vou passar o resto da vida fazendo isso? Eu vou passar o resto da vida pedalando essa bicicleta aqui, né, em direção ao McDonald's, e vou voltar McDonald's, cansado, exausto, né, para casa da minha mãe? Será que eu vou morar com a minha mãe o resto da minha vida? Será que eu passava de frente às lojas de carro, né? Quem já me conhece sabe, eu sou apaixonado com carro. Eu falava, nossa, será que eu nunca vou ter um carro desse, né? Será que meu Deus do céu. Então, pessoal, a gente é muito limitado pelo aquilo que a gente vive, pelo ambiente que a gente está, pelas pessoas que a gente tem de companhia, pelos nossos conhecimentos. Então, o nosso conhecimento ou ele te liberta ou ele te tranca. E eu era, assim, uma pessoa totalmente trancada. Não tinha essa objetividade que eu tenho hoje, não tinha essa visão que eu tenho hoje. E eu tinha medo, porque eu tive um segundo grau muito fraco, né? Eu fui um aluno aí, eu sempre fui atentado, né, pessoal? Eu sempre fui aluno bagunceiro, conversava demais. E o que acontece? Eu tive um segundo grau bem fraquinho. Então eu pensava, eu não vou conseguir vestibular, eu não vou conseguir concurso, eu não vou chegar em lugar nenhum. E eu tinha realmente medo de estudar. Eu percebi, pessoal, principalmente depois, quando eu comecei a cursar engenharia, que eu tinha uma dificuldade na leitura. E essa dificuldade de leitura, ela fazia com que eu me afastasse da própria leitura. Aquilo que a gente não gosta, normalmente é porque a gente tem uma dificuldade. Tem sempre em cima da nossa dificuldade, tem sempre uma chave que não foi virada. Tem sempre um código que a gente não aprendeu. Tem sempre alguma coisa ali, uma parada dentro daquele negócio que a gente corre porque a gente tem medo de enfrentar. Então nem sempre é porque você não tem habilidade. Até porque, falando aqui de habilidade, pessoal, habilidades são coisas que você pode desenvolver. Então, por exemplo, você não sabe conduzir uma motocicleta. Vamos falar de conduzir não, pilotar uma motocicleta. Você pode desenvolver habilidades nas quais você vai treinar. Aonde? No ambiente certo, no ambiente que você quer ter performance. Comportamentos repetidos para você chegar naquela habilidade. Então eu tinha medo de estudar, por quê? Porque eu não tinha a habilidade, primeiro, de leitura. Segundo, eu não tinha o hábito de estudar. Terceiro, eu sempre fui preguiçoso. Não é procrastinador, não, é preguiçoso. E tem diferença de preguiça com procrastinação. Em outro vídeo eu falo isso com vocês. O que acontece? Eu chegava lá então e ficava imaginando como que eu vou fazer para mudar de vida. E eu lembro certo dia, eu estava no lobby do McDonald's. O lobby, para quem não sabe, é aquela área ali onde a gente senta para lanchar.
E chegou, a loja que eu trabalhava, ela tinha uma parede de vidro bem grande, assim, então você conseguia ver a área externa do shopping, era o estacionamento. E eu lembro que esse senhor, gente, são muitos anos atrás, ele chegou, né, ó, respeitar a barba branca, ele chegou numa BMW X3, eu acho, na época, eu acho que era isso mesmo, né? Uma BMW nova, linda, maravilhosa. E entrou no estacionamento e eu já logo vi o carro, né? Parado em carro, né? Nossa, carrão, meu Deus do céu. Estacionou a BMW, desceu um senhor mais ou menos da mesma estatura que eu, ou seja, baixo, né? Cabelinho branco, entrou na loja, ele tava com sobretudo, tava muito bem vestido, pediu o lanche e sentou. Quando ele sentou, eu pensei, cara, eu vou, né, trocar ideia com esse cara. Eu nem sabia o que era modelagem ainda, já tava tentando modelar, né? Cheguei e falei assim, cara, vou conversar com esse cara, né? Né? Quem sabe, né? Cheguei e falei, quer um ketchup, uma mostarda, né? Não, tá tudo bem, obrigado. Aí eu falei assim, olha, eu posso fazer uma pergunta pro senhor, que é uma dúvida que eu tenho de vida, enfim, né? Aí ele falou assim, não, pode, claro. Eu falei, o senhor trabalha com o quê? O que o senhor fez para desenvolver? Porque eu vi o senhor chegando num carro maravilhoso, uma BMW. Eu passo de frente à loja da BMW todo dia com a minha bicicletinha. E eu quero muito ter sucesso quando for adulto e ter uma BMW também, enfim, né? Eu sou de família simples. O que o senhor pode me falar? Aí ele falou, olha, como que você chama? Eu falei assim, chamo Fernando. Ele falou assim, olha, Fernando, cara, eu sou juiz de direito e eu estudei muito. E eu também venho de família pobre. Mas pra você ter uma ideia, eu tenho 56 anos, acho que era 56 mesmo, pessoal, não me recordo corretamente agora. E eu estudei a vida inteira, desde novo, desde 16 anos que eu estudo, eu fiz direito, estagiei, passei em alguns concursos e aí estudei até virar juiz. E até hoje eu estudo, que para eu ser juiz eu tenho que continuar os meus estudos, não consegui parar, a gente tem que atualizar, enfim. Falei, tá, entendi. Então desse dia em diante, pessoal, eu sei que a decisão de ser concurseiro, fazer concurso, né? Só que eu já sonhava com a engenharia. Eu já estava, inclusive, né, me preparando para o vestibular de engenharia. Falei, vou fazer engenharia e faço concurso na área de engenharia, tá tudo certo. E aí, então, comecei a estudar. No vestibular não tinha muito medo, por quê? Porque eu repetia ali as questões, né? A banca, o vestibular é muito diferente de concurso público. E quando eu comecei, depois, no futuro, eu comecei a estudar para concurso público, aí eu comecei a desenvolver o medo. Por quê? Eu tinha preguiça de ler. Eu não sabia fazer a leitura. E aí, o que eu fazia? Eu chegava para estudar e eu percebia que eu tinha uma dificuldade muito grande nas disciplinas de direito, português. E eu comecei, então, a procurar bibliografias que ensinavam a estudar. E aí, então, eu comecei então quer dizer que para memorizar, se eu fizer assim, vai melhorar. Então, meu perfil é visual. Então, aí comecei a me conhecer melhor e a treinar. E o que acontece? Eu pegava, por exemplo, inquérito policial, eu fazia ali o meu material, e eu tenho a minha forma de estudar, eu gosto muito de fazer o mapa mental próprio meu, né, tal. Fazia meu mapa, fazia um brainstorm, resolvia uma bateria de questões. Passado alguns dias, eu pegava aquele material, dava uma revisada rápida nele, voltava de novo e fazia lá mais 20 questões inéditas. Aí eu ia para nível de juiz. Juiz, promotor, delegado, PRF, PF e fazia as questões. Caso eu percebesse que eu tinha aprendido aquela disciplina, eu marcava como aprendi. E aquele material ele só seria usado como resumo, uma revisão rápida num pré-prova. E assim eu fui fazendo com todas as matérias. Eu tive muita dificuldade com português, então português eu precisei de aula particular, eu precisei comprar livro. Na minha época não tinha cursinho igual vocês têm hoje. Então eu peguei aula particular e comprei muitos livros. E ali eu defini esses livros. Então como que eu perdi o meu medo de estudar? Estudando. Como que eu perdi o meu medo de estudar? Fazendo questões. Como que eu perdi o meu medo de estudar? Aprendendo como que eu funcionava. Como que eu perdi o meu medo de estudar? Fazendo leitura. Como que eu perdi o meu medo de estudar? Eu peitei o meu medo. Eu enfrentei a minha luta. Eu fui atrás do meu problema. Eu não só estudava as matérias que eu gostava, eu estudava também as matérias que eu tinha dificuldade. E assim, então, eu findei o medo que eu tinha de estudar
Por fim, eu passei em mais de 10 concursos públicos e hoje, graças a Deus, tem mais de 5 mil aprovados no meu currículo e já lecionei para mais de 30 mil pessoas. E eu quero isso para você, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou em alguma coisa, manda esse vídeo para alguém. Se você precisa de alguma coisa para te ajudar, eu vou te citar aqui simplesmente o nosso TAI 10, Técnicas Avançadas de Estudos. É o nosso curso. Tem mais de 10 técnicas avançadas de estudo, você vai encontrar o link dele aqui embaixo, você pode clicar, você vai lá observar como que ele funciona e bora junto. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos ao canal, clica no sininho para receber as notificações e envie esse vídeo para quem você sabe que está estudando para o concurso, para vestibular, para o OAB, que vai fazer sentido para essa pessoa também. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e continue conosco. Valeu!